O Corinthians está nesse imbróglio, porque não quis assinar com a Libra, né? Ficou insatisfeito com o valor que é a Libra Globo, que são onde está Flamengo, Palmeiras, São Paulo, enfim, que assinaram com a Globo. E primeiro teve uma proposta ali dos outros clubes, da Liga Forte Futebol, que retirou, os investidores retiraram a oferta, e agora ficou uma oferta da Brax fixo de 240 milhões de reais. É uma proposta bem alta, e aí o Corinthians vai ter que decidir entre ficar isolado, digamos assim, com essa proposta bem alta e um ganho fixo, ou se incorporar ao contrato da Libra e da Globo, que vai ser, o valor vai ser determinado por variáveis, posição, audiência, enfim. De um lado você tem uma segurança, que é a Globo pagando, e do outro você tem um valor maior, que é o que a Brax está pagando. A Brax tem vários contratos atualmente de marketing, enfim. Não foi uma empresa também que surgiu do nada, e já tem contrato, inclusive, com o Corinthians, mas, obviamente, é um valor alto, e ela tem que ver como que ela vai se viabilizar esse valor. Ela vai ter que revender para outros, pode revender para a própria Globo. A minha percepção é que, independente de qual proposta o Corinthians já aceite, vai acabar o Corinthians passa com os seus jogos na Globo, viu? É o que está se desenhando aí, já com essa saída da Liga Forte União da proposta. De qualquer jeito, se aceitar uma ou outra proposta, é capaz do Corinthians acabar na Globo. Eu vou passar a bola para o Arnaldo para ele falar do jogo especificamente, que é um jogo enroscadíssimo, mas só para finalizar dessa parte com você, Rodrigo. No final das contas, o torcedor quer saber o quê? Se meu time vai ganhar mais que o seu. Se o São Paulo vai ganhar mais que o Palmeiras, se vai chegar perto do Flamengo, se não sei. Exatamente. Essa é a pergunta. A minha questão é, no cenário de hoje, isso é uma resposta impossível, eu imagino, porque tem 1000 variáveis. Tem 1000 variáveis. Dá pra gente traçar algumas coisas. O Flamengo ganhava muito mais até agora 2024 do que os outros clubes. Ele tinha um acordo igual do Corinthians, só que o Corinthians foi abrindo mão de coisas para pegar antecipações. Então hoje o Flamengo ganha mais. A diferença do Flamengo para os outros três, Palmeiras, São Paulo e Corinthians, certamente vai diminuir. Se o Flamengo vai continuar ganhando mais pelas variáveis, porque tem uma audiência maior nacional e porque eventualmente vai ficar numa posição na frente, é bem possível. Mas certamente não vai ser essa diferença. Então isso a gente pode dizer com certeza que vai ter uma redução da diferença do Flamengo para os outros três. Se o Corinthians vai conseguir um fixo a mais em relação ao Flamengo, a gente não sabe, porque vai depender do variável do Flamengo dentro da Libra, né? Então ele não pode dizer se vai ser acima ou abaixo de 240 milhões. Mas que você vai ter essa redução e que Palmeiras e São Paulo provavelmente vão ganhar valores melhores do que ganham hoje, isso eu acho que a gente pode afirmar com segurança. E o Corinthians provavelmente também. Muito bem. Arnaldo, dentro de campo, São Bernardo, jogo enroscado. O Rodrigo falou que o time melhorou com o Antônio Oliveira, melhorou de fato, mas tem uns tropeços no caminho. Tem derrota para Ponte Preta em casa, tem empate com Água Santa na última rodada, tem seus problemas. Mas vai encarar um São Bernardo que vai jogar a vida. E lembrando, jogo único, né? Empatar a pênalti. Na verdade, né, o Água Santa, o último jogo do Corinthians, acho que não serve muito como parâmetro, porque o Antônio Oliveira poupou todo o time pensando no jogo com o São Bernardo. O Ponte Preta, sim, foi um tropeço em casa que custou a classificação do Corinthians, né? Aliás, Rodrigo, eu estava falando para o Tironi e a gente repassando os 8 times classificados no Paulista, todos mais tradicionais, que já disputaram título, vice-campeões ou campeões, estão envolvidos, menos o Corinthians. Inter de Limeira já foi campeã, Português já foi vice não sei quantas vezes, a Ponte Preta já foi vice, teve já final Bragantino, Novo Horizonte, está todo mundo aí, menos o Corinthians. Então, o Corinthians, até por conta disso, tem a obrigação de avançar de fase. Mas pega o time que foi o 5º melhor do Paulista, também não classificado nesse regulamento bizarro, São Bernardo, que, curiosamente, tem o técnico que o Corinthians queria contratar, lembremos, antes do Antônio de Oliveira. Como o regulamento do Paulista impedia a inscrição, o Zanardi ficou no São Bernardo. O Zanardi tem uma coisa curiosa, Tironi. 13 partidas pelo São Bernardo nessa temporada, ele utilizou 13 escalações diferentes. É aquele cara que muda de acordo com o adversário e tudo mais. Ele já venceu o Corinthians no Paulista com 1 a menos naquele jogo lá no início, mas o técnico ainda era o Mano Menezes do Corinthians. E acho um jogo bem complicado, sim, até pela questão do mando, né? Não é no estádio do Corinthians, é no estádio de São Bernardo.
Acho que o Corinthians tem boas chances de passar, mas vai ser dureza. Jogo duro, jogo parelho. Imagino que o Corinthians tenha a dificuldade que o Vasco teve, que o Bahia teve, que o Cuiabá teve, times da Série A que passaram raspando. E é um jogo que pode assim alterar a temporada do Corinthians, não só em termos financeiros pela classificação, mas uma perspectiva de talvez brigar por um título grande com os outros. A Libertadores o Corinthians não vai jogar, é sul-americano. O brasileiro, o Corinthians não me parece em condição de brigar pelo título. A Copa do Brasil é sempre uma possibilidade. O Corinthians, naquela confusão toda dos últimos anos, ele foi vice diante do Flamengo e no último campeonato da Copa do Brasil ele foi semifinalista, perdeu para o São Paulo, mesmo com aquela confusão toda. Então a Copa do Brasil sempre é uma possibilidade para o Corinthians e veremos hoje, talvez com a dupla Pedro Raul e Yuri Alberto. O Corinthians tem poucos desfalques para o jogo. E a expectativa, acho que é um dos grandes confrontos dessa etapa da Copa do Brasil, esse São Bernardo e Corinthians. E essa moldura aqui do All News está muito São Bernardo, hein? Corintiano vai ficar meio... Amarelo e preto. Não tá achando, não? É verdade. E Volta Redonda também, né? Volta Redonda. São os dois times que, junto com o Borussia, que tem amarelo e... Agora, Arnaldo, você esqueceu do Guarani. Passou, hein? Dos times tradicionais, o Guarani ficou fora. Além do Corinthians, fora, né? Sim, poderia entrar o Guarani também, exato. Falaram que tá amarelo e preto vem do Borussia Dortmund, um dos classificados na Liga dos Campeões ontem. Ontem esse jogo foi incrível, né? Porque ia tomar o gol, o cara perdeu o gol, o cara do PSV perdeu o gol. Aí no contra-ataque o cara dá uma paçocada lá, gol do Borussia, classificado o Borussia. Um dos classificados, todos os classificados são os seguintes: Arsenal, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Manchester City, Paris Saint-Germain e Real Madrid. Um grande amigo meu ontem falou a seguinte frase: só cachorro grande nessa fase da Liga dos Campeões. Sorteio vai ser amanhã às 8 da manhã e o UOL vai mostrar aqui ao vivo, hein? E às 8h30 eu apareço com o UOL News para debater os sorteados. Qual confronto seria o mais palpitante, Arnaldo? Tem Madrid, curiosidade, depois de muito tempo, os 3 espanhóis, né, estão tem 3 espanhóis entre os 8, né? A Espanha é disparado quem mais vence Copas na Europa, né? A Inglaterra tem dinheiro, mas não consegue passar a Espanha de jeito nenhum nas Copas. Né? Exatamente. Eu acho que o confronto mortal seria Manchester City e Real Madrid. Nossa Senhora. Realmente... E pode ter Barcelona e Real Madrid, pode ter... Borussia e Bayern, né? Borussia e Bayern, enfim. Sorteio amanhã às 8 da manhã, portanto. Não vamos deixar de falar, Rodrigo, sobre, no jogo do Atlético de Madrid, venceu nos pênaltis a Inter de Milão, time do Simeone, e antes do jogo, em um jogo que não tinha nada a ver com o Real Madrid, parte dos torcedores do Atlético de Madrid estavam lá, fazendo o quê? O que eles mais gostam de fazer, xingando de forma racista o Vinícius Júnior, chamando de chimpanzé, e daí para baixo. E esse negócio vai ficando, né? Tudo bem, deixa passar, não resolve. O Vinícius Júnior é meio que um cavaleiro solitário lá na Espanha, lutando contra isso todo jogo. É impressionante. Você vê muito da Liga, né? E esse não é um campeonato da La Liga, mas da Champions, mas você vê muito declarações protocolares em favor do Vinícius depois da grita que teve no ano passado. Mas você ainda vê muito pouca repressão de fato, né? Arquibancada fechada, perda de pontos, essas coisas não acontecem, né? Então, enquanto elas não acontecem, eu tenho um conhecido que é torcedor brasileiro, mas morou em Madrid, torcedor do Atlético de Madrid, aí ele fala assim, é uma franja ali no Atlético de Madrid, e essa franja tem em todos os outros times espanhóis. Bom, se não for para botar essa franja para fora do estádio, então vai fazer o quê? Porque eles continuam chamando de chimpanzé e mono, e entram no estádio, e cantam lá dentro de novo, até num jogo que não tem nada a ver, e não acontece nada. A única punição que a gente está vendo é a própria marca, digamos assim, os clubes que vão criando uma antipatia, né? Eu não consigo ver um brasileiro, digamos assim,
que não tem uma ligação específica ali, torcendo alucinadamente pelo Atlético de Madrid ou pelo Valência, que se associou aí praticamente numa campanha contra o Vinícius quando foi acusado de racismo. É a única punição, porque dentro da Espanha a punição não está acontecendo, né? É muito branda, e aí o Vinícius fica ali sozinho com a mão levantada, fazendo o gesto de Black Power, enquanto os outros xingam ele. É isso, vai é o cavaleiro solitário aí da briga contra o racismo, enquanto a Espanha fica assistindo e tacando coisa nele, xingando ele, enfim. Mas é tão lamentável que acho que a UEFA deveria fazer alguma coisa, né? Foi fora do estádio, vai lá, pune, fecha a arquibancada do Atlético de Madrid nas quartas de final para ver se eles não aprendem. Fecha lá o setor inteiro da barra lá, da torcida organizada do Atlético de Madrid, tá todo fechado, ninguém pode entrar. Vamos ver se aí não começa a resolver. É isso, mas é impressionante, né? A tolerância que se tem na Espanha, especificamente, que é um absurdo, e é toda semana esse negócio, é toda semana, não é que é uma vez ou outra, é toda semana, acontece. Ah, vai ter jogo do Real Madrid, não sei contra quem, vai ter gente xingando o Vinícius Júnior. Então, na Espanha, completamente, a ponto do presidente da La Liga meio o tempo todo passar pano sobre isso, e na Europa também, né? Por mais que o Brasil seja um país muito racista ainda, acho que a Inglaterra é exceção, Tirone. A Inglaterra combateu isso e hoje ela é um exemplo, eu acho, inclusive, contrário de combate ao racismo, de conscientização. Ela mudou os torcedores, é um exemplo do que poderia ser seguido pelos outros países. Você tem razão. A Inglaterra é exceção nisso. Mas é impressionante como a Europa, nesse caso, é absolutamente tolerante com relação a isso, Arnaldo. E só para completar, como eu falava, o Brasil é um país com inúmeros problemas, é um país muito racista também. Mas aqui isso é chocante para a gente. Isso é um negócio muito chocante. Aqui a gente pune mais, por incrível que pareça. Sim, em relação especificamente, a minha pior experiência envolvendo racismo no futebol foi na Espanha também, há muito tempo, na década de 90, num jogo em Barcelona, envolvendo o Espanhol, lá no estádio Sarriá, aquele Sarriá mesmo que o Brasil perdeu a Copa de 82 para a Itália, num jogo entre Espanhol e Betis, e o Betis era muito mais forte, tinha aquele ponto nigeriano muito bom, Finidi George. Toda vez que o cara pegava na bola, a torcida do Espanhol imitava macaco. Eu e minha mulher, 10 minutos de jogo, ela falou, o que vamos embora daqui, 10 minutos, fomos embora. As coisas mudaram em alguns aspectos, mas essa podridão enraizada, ela permanece. E em relação especificamente ao Atlético de Madrid, a gente vive falando, né, o Atlético de Madrid virou um outro clube nas mãos do Simeone. Se o Simeone mandar toda a plateia do estádio, você viu ontem como foi o Simeone regendo a plateia durante a cobrança de pênaltis. Se ele mandar todo mundo se jogar lá de cima, os caras se jogam. Eu acho que algumas figuras do futebol muito marcantes, elas deveriam entrar nessa dividida, sabe, Tino? Já que está uma coisa muito canalizada em relação ao Atlético, por exemplo, o Simeone, os principais jogadores do Atlético, deveriam entrar nessa história junto aos seus torcedores. É muito cômodo essa situação também, sabe? E não entram muitas vezes porque o outro é rival, o outro não sei o que lá. E é muito cômodo. Concordo com o Rodrigo. A providência prática. Põe o Atlético para jogar sem torcida. Você acha que o Atlético passaria da Inter de Milão sem torcida? Não. O Atlético, não, entendeu? Então é isso. A gente teve aqui, você falou da nossa punição, acho que uma das punições mais marcantes e dignas da história do futebol brasileiro foi aquela do caso Aranha, que teve a punição também esportiva. O Grêmio foi, não sei se as pessoas lembram, o Grêmio foi eliminado sem ter o direito de jogar a partida de volta, certo? Sim, isso mesmo. E assim tem que ser. E assim tem que ser. Né? Punições como essa evitariam, já que o torcedor só se preocupa com o clube dele, quando o clube é punido, talvez ele pense duas vezes antes de cantar qualquer coisa devastadora como esses berros da torcida do Atlético de Madrid.